No início do canal eu fiz um vídeo chamando o Porsche 911 Sport Classic 992 de Porsche Raiz. Eu admito que foi uma análise meio equivocada. O que ele tem na verdade é um apelo retrô por conta da sua pintura e também por ter um câmbio manual, coisa que está extremamente escassa hoje em dia. Para ser um Porsche Raiz de verdade, ele teria que ser naturalmente aspirado e air-cooled, refrigerado a ar. Tanto que os fãs mais puristas ficaram revoltados quando a geração 996 inaugurou o arrefecimento líquido. O 911 996 veio em 1997, uma época em que a Porsche estava à beira da falência. A decisão de fazer o Porsche Boxster, um 911 menor, mais barato e conversível, foi o que iniciou o retorno à lucratividade da Porsche. Depois disso, numa estratégia arriscada para a época, pegaram a plataforma do Volkswagen Touareg e criaram o primeiro SUV da Porsche, o Cayenne. Com um custo de produção mais baixo e o alto valor agregado, por conta de todo mundo gostar de SUVs, o Cayenne foi um sucesso absurdo, colocando de volta as contas da Porsche nos eixos. Avance para os tempos atuais e hoje a Porsche é uma das marcas mais lucrativas do mundo. E por mais que eu odeie os SUVs, e por mais também que eu odeie os carros elétricos, até mesmo o Porsche Taycan, quando se trata da Porsche, eu fico extremamente feliz que ela ganha rios de dinheiro com esse tipo de carro que eu odeio. Isso porque boa parte do lucro que eles obtêm vem sendo gasto no desenvolvimento de novos 911 Carrera e as suas 300 versões. Sem o Cayenne, não existiria o Godzilla Killer, com certeza. E no final de 2021 foi apresentado ao mundo o maravilhoso 911 GT3 da geração 992. Eu acompanhei o lançamento na época e uma pergunta não saía da minha cabeça. Se o GT3 já é tudo isso, o que mais a Porsche pode fazer para tornar o próximo GT3 RS ainda melhor? E senhores, eles conseguiram! A Porsche nos presenteou nesta última quarta-feira com o grandioso 911 GT3 RS 992. Eu nunca quis tanto ser um milionário para comprar um carro, e nesse vídeo eu vou explicar o motivo. Depois dessa minha intro super longa, vamos começar com um elefante na sala, os seus números. Quando eu falar os números do novo 911 GT3 RS, eu tenho certeza que essa geração Z vai comentar aí embaixo: ai, só isso de potência, só isso de torque, mas o Devil não sei o que lá tem 84 bilhões de cavalos. Bom, vamos lá. Carros quase sobrenaturais, como o Koenigsegg ou o Bugatti Veyron, por exemplo, possuem números exorbitantes de potência, torque e velocidade final. É legal ver até onde eles conseguem chegar no absurdo. Eles são carros legais e esses números espantam, geram views. Eu mesmo venho explorando esse apelo surreal nos meus vídeos. Mas a vida não é um super trunfo. Quem tem a mentalidade de que um carro só é impressionante se ele tiver 1.000, 2.000, 5.000 cavalos, eu tenho certeza que essa pessoa nem sequer tentou um dia extrair toda a performance em um kart de aluguel para entender como é difícil. Dito isso, vamos então aos números do 911 GT3 RS 992. Ele tem 525 cavalos, 47,3 kgfm de torque, faz o 0 a 100 km por hora em 3,2 segundos e a velocidade máxima é de 296 km por hora. São números dignos de um supercarro, mas não é só olhando para os números que você vai criar algum tipo de admiração por ele. O que torna o novo GT3 RS um carro simplesmente impressionante não são os seus números, mas sim como eles são gerados e como eles são entregues para o motorista. Vamos entender. Começando pelo motor, um Flat Six. Explicando rapidinho o que são motores flat. O motor flat é aquele que tem os chamados pistões contrapostos. E normalmente gera muita confusão porque eles têm uma arquitetura muito semelhante ao dos motores Boxer, que foram popularizados pelo Fusca, pelos carros da Subaru e também da própria Porsche.
A diferença entre um motor boxer e um flat você não consegue ver por fora do bloco, porque ela está na parte interna, em como os pistões se movimentam. No motor boxer, cada biela possui um colo próprio no virabrequim, fazendo com que os pistões se movimentem em sentidos opostos. Já no motor flat, o virabrequim é como se fosse o mesmo de um motor em V, só que com a posição dos cilindros em 180 graus. Cada colo do virabrequim de um motor flat recebe duas bielas, movimentando-as no mesmo sentido. Então a nomenclatura Flat Six significa que ele é um motor flat de 6 cilindros, com o pistão da bancada do lado esquerdo sendo conectado ao mesmo ponto de apoio do pistão do lado direito. Então, com esse movimento feito em pares, quando o pistão de um lado está fazendo a admissão, o pistão do outro lado está fazendo a exaustão, e quando um lado faz a combustão, o outro faz a compressão. Então, resumindo muito aqui, nesse caso do motor flat, quando um pistão se movimenta para um lado, ele meio que ajuda o pistão do outro lado. E assim, o motor flat geralmente tende a girar mais do que um motor boxer. O flat é um tipo de motor que ganha do boxer por entregar mais potência e consumir menos combustível. Ambos flat e boxer ganham de um motor com cilindros em linha por possuírem um centro de gravidade mais baixo, o que ajuda a diminuir a rolagem da carroceria. Mas esses dois motores são bem mais complexos de serem projetados e bem mais caros de serem produzidos. E eles também precisam de uma manutenção mais cuidadosa. Donos de Peugeot não comprem Porsche. Então, esse 911 GT3 tem um motor Flat Six, mas não qualquer motor. É o mesmo motor dos GT3 Cup, de corrida, mudando apenas a injeção e o sistema de escape. Além do fato dele ser um motor flat, temos também pistões feitos de titânio forjado, com diâmetro de 102 mm e curso de 81,5 mm, o que faz dele um motor super quadrado. Motores super quadrados são esses em que a medida do diâmetro do pistão é maior do que a medida da altura das bielas. O resultado disso é que motores super quadrados giram mais. Então eu deixei esse papo um pouquinho mais técnico aqui para explicar que não é mera coincidência essa próxima informação. O Flat Six de 4 litros do GT3 RS tem o corte de giro em 9.000 RPM. E ele ainda tem corpos de borboleta individuais e o motor é naturalmente aspirado. Aí meu coração bate forte demais. O torque máximo vem nos 6.100 RPM e a potência máxima vem nos 8.600 RPM. Ele é um motor feito para girar muito e gritar como um vocalista de black metal. O resultado é esse ronco, essa sinfonia de anjos maravilhosa. Ouçam aí. Eu gosto muito dos motores turbinados, mas a minha paixão mesmo são esses motores aspirados de alto nível assim. E isso coloca em perspectiva a questão dos números que eu havia falado. O Veyron no lançamento tinha 16 cilindros, 4 turbos, 11 radiadores para entregar 1.000 cavalos. Já o 911 GT3 tem menos da metade dos cilindros, nenhum turbo e ainda assim consegue entregar mais da metade da potência de um Veyron. Então, chupa! Absolutamente tudo no GT3 RS foi pensado para ele ser o mais rápido possível nas pistas. Por consequência disso, ele vem com um câmbio automático de 7 marchas. Ainda mais se tratando de um PDK de dupla embreagem, jamais um ser humano operando um câmbio manual conseguiria igualar a velocidade de trocas de marcha dessa caixa de câmbio do RS. E esse câmbio também é uma coisa que influencia no fato do carro não passar de 300 km por hora. É porque esse câmbio tem um escalonamento de marchas mais curtas. Como o motor é girador, eles priorizaram a aceleração. E ele ainda tem tração traseira, como todo carro de corrida deve ser. Além do motor contribuir para o centro de gravidade ficar mais baixo, como eu mencionei, tem mais uma coisa em favor das curvas. Nenhum único parafuso da suspensão do GT3 RS é o mesmo que um Porsche 911 comum. Tudo aqui foi refeito do zero, um custo muito alto de produção que mostra o compromisso da Porsche com a performance. Temos aqui uma suspensão Double Wishbone, o famoso duplo A.
Ela permite um acerto da cambagem e do diving nas frenagens muito mais preciso do que uma suspensão multilink comum. Ele ainda conta também com um sistema de esterçamento das rodas traseiras. Falando em frenagens, aqui temos pinças de 6 pistões e discos de freio carbono cerâmica de 410 mm na dianteira e 390 mm na traseira. Um puta freio gigante. Essas lindas rodas, que são 3,5 kg mais leves do que a geração anterior, são de 20 polegadas na frente e 21 polegadas na traseira, presas com cubo rápido, também como nos carros de corrida. Elas são calçadas com pneus Michelin 275/35 R20 na frente e 335/30 R21 atrás. Quem optar por comprar o pacote Weissach, pagando um pouquinho mais, ainda pode adicionar rodas forjadas em magnésio, reduzindo ainda mais o peso. O peso total do 911 GT3 RS ficou em 1.450 kg, apenas 5 kg mais pesado que a geração anterior, o que é quase um milagre visto que o carro ficou maior em todas as dimensões. Mas a explicação está no uso extensivo de um composto chamado CFRP, um plástico reforçado com fibra de carbono. Mas ele também tem a opção de fibra de carbono exposta no capô e no teto. Mas o principal item para redução de peso é esse, as maçanetas. É uma fita vermelha de tecido, uma homenagem aos carros de corrida clássicos. E o GT3 RS é basicamente um carro de corrida que consegue burlar as legislações para ser homologado para as ruas. Muitos carros já usaram essa fórmula, mas esse aqui ele vai até o limite dessa linha entre carro de rua e carro de corrida. E com todo esse potencial para ser bom de pista, era mais do que necessário essa gaiola de proteção. Mesmo que ela não seja tão complexa quanto as do GT3 Cup, ela ainda assim te protege em acidentes e atua melhorando a rigidez torsional do carro. E ainda tem esse visual legal. Falando em visual, hora de comentarmos um pouquinho sobre o design. Afinal, eu sou desenhista, né? Mas se bem que nem tem muito o que comentar, né? Se você não achar esse carro no mínimo lindo, você é louco. Tem a silhueta clássica que todo 911 precisa ter, ainda sem dispensar algumas linhas mais agressivas para demonstrar que esse não é um Porsche comum. E você já percebe isso olhando para esses difusores de ar nas caixas de roda para melhorar a aerodinâmica. A única coisa que dá pra dizer que é um pouquinho discreta é essa única entrada de ar no para-choque, visto que agora o carro tem apenas um enorme e parrudo radiador igual aos do GT3 Cup, essa entrada de ar precisou ficar bem direcionada no centro do carro. A aerodinâmica foi extremamente trabalhada nesse carro, chegando ao ponto dessa gigantesca asa traseira gerar até 860 kg de downforce. Mas não só isso, ela ainda atua com um sistema DRS igual dos carros de Fórmula 1. Graças a esses braços de apoio da asa chamados Swan Neck, o pescoço de cisne, ela atua em 4 posições diferentes, tanto priorizando o máximo de downforce para ajudar no grip das curvas, como reduzindo o arrasto e otimizando as velocidades de reta, bem como no Fórmula 1 mesmo. É a primeira vez que a Porsche usa esse sistema em um 911 de rua. O carro ainda tem uma função de frenagem de emergência, onde os elementos aerodinâmicos atuam como nos flaps de aviões. E bom, acho que eu consegui te convencer que esse carro é incrível, né? O 911 GT3, lançado ano passado e que serviu de base para esse novo GT3 RS, conseguiu ser 17 segundos mais rápido que a geração anterior no tempo de volta no circuito de Nürburgring. E agora temos o RS, que é ainda mais insano. Eu não vejo a hora de saber o que esse monstro vai ser capaz na pista. Eu ainda não fiquei milionário com o canal, mas se você me assistindo por acaso já for a Porsche está aberta para encomendas do GT3 RS 992 aqui no Brasil por um dinheiro de pinga assim, ó, R$1.769.000. Ou você pode se mudar para os Estados Unidos e comprá-lo lá por $224.000. A Porsche para mim é como o Pablo Escobar, que matava uma galera, mas usava seu dinheiro de crime para construir coisas boas em Medellín. A Porsche vende esses nojentos elétricos como o Taycan, vende SUVs desnecessários como o Cayenne Coupé e depois gasta tudo que ganhou para criar essas bestas devoradoras de asfalto como esse 911 GT3 RS.
E eles ainda estão desenvolvendo um combustível sintético para prolongar a vida da nossa tão amada combustão interna. Mas e você? 2 milhões na conta, você compraria um GT3 RS? Eu tenho certeza que sim, mas comenta aí qual a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal para quem sabe a gente bater 20 mil inscritos esse ano ainda. E considere se tornar um membro também se você tiver condições. Mas também existem alguns esportivos um pouco mais acessíveis, como o novo Civic Type R que eu fiz um vídeo recentemente. O link tá aqui no card e aqui na tela no final, é só clicar para assistir. Na voz, Kelvin Farias, do canal Autotelling, muito obrigado e até o próximo vídeo.